Fala aí, meus queridos! Professor Adilson aqui para mais uma aulinha de geografia, galera. Hoje, vamos dar continuidade aí aos nossos estudos sobre população. Na última aula, no último vídeo, nós entendemos aí os conceitos demográficos, né? Eu falei que nós estaremos entendendo primeiro os conceitos demográficos para depois entender como que eles são aplicados aí no Brasil, beleza? Nossos estudos são dirigidos ao território brasileiro. E vamos falar um pouquinho hoje, né, alguns aspectos básicos sobre a geografia da população no Brasil. Como que a gente aplica isso nos estudos sobre a população brasileira, beleza? Primeira coisa, quando a gente fala de população no Brasil, é de praxis. A gente sabe que a gente está falando disso aqui, ó. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, galera. O IBGE é um órgão governamental cuja a função é fazer estudos sobre a população brasileira. Ele é encarregado de fazer o que a gente chama de censo demográfico, galera. O que é o censo demográfico? Basicamente, é contar a população. O objetivo do IBGE é contabilizar a população brasileira. Para quê? Ele só quer saber o número de gente que tem aqui? Não, galera. O censo demográfico ele é um estudo sobre a população, para entender como a população está se relacionando, como a população está funcionando, para poder gerar políticas públicas que atendam às necessidades daquela população. Como? Serve para quê, galera? Um dos estudos que se faz no censo demográfico é saber a idade da população, a média de idade das pessoas, quanto as pessoas estão vivendo, por exemplo, a expectativa de vida. Vocês estão entendendo? Quantos homens, quantas mulheres, nas residências, quantas pessoas moram na casa, qual é o salário das pessoas na casa, para se entender a renda daquela família, distribuída aí pela quantidade de pessoas que moram ali. A função do IBGE é gerar respostas para essas perguntas, para que os governantes possam fazer políticas públicas voltadas para atender a necessidade da população. Por exemplo, eles identificam que em um determinado bairro da cidade tem uma quantidade muito grande de idosos. O que o governante deve fazer com essa informação? Um exemplo disso é colocar ali uma clínica que atenda a necessidade específica da população geriátrica, da população mais idosa. Porque o IBGE levantou a informação de que tem muitos idosos ali, por exemplo. E se tem população muito jovem, o que os governantes devem fazer? Pegar aquela informação e atender às necessidades de uma população mais jovem. Gerar emprego, gerar capacitação, colocar escolas. Deu para entender? Se tem muitas mulheres, colocar ali médicos específicos para atender às necessidades das mulheres. São políticas públicas que são geradas através das informações levantadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, galera. Beleza? Dando uma continuidade aí. Segundo dados de 2018, o Brasil tem hoje mais de 210 milhões de habitantes, o que coloca a gente como um dos países mais populosos do mundo, um dos países com maior contingente populacional. Tecnicamente, o quinto país com maior contingente populacional. Beleza? Mas estamos páreo a páreo que tem um país asiático quase ultrapassando a gente. Com isso, o Brasil tem uma densidade demográfica. O que é densidade demográfica? Número de habitantes por quilômetro quadrado. De cerca de 23,8 habitantes por quilômetro quadrado. Porém, essa é só informação retirada da divisão do tamanho do território pelo contingente populacional. Nós sabemos que no Brasil existem áreas que são mais densamente povoadas do que outras. Por exemplo, na região sudeste do Brasil, nós temos uma grande densidade demográfica, uma grande contingente de pessoas. Existem áreas em centros urbanos que têm a densidade demográfica de cerca de 100 habitantes por quilômetros quadrados, por exemplo. E existem áreas na região norte do Brasil que tem 4 habitantes por quilômetro quadrado. Isso está relacionado também ao desenvolvimento econômico de cada uma dessas regiões. Região sudeste é uma região com desenvolvimento econômico um pouco maior do que a região norte do Brasil. Isso atrai um contingente populacional para lá. Próxima aula, a gente vai falar sobre migrações e a gente vai explicar um pouquinho como isso funciona. Outra característica importante quando se fala da população brasileira é a população miscigenada, galera. O que significa miscigenação? Significa que culturalmente somos formados por povos distintos. Beleza? Europeus, africanos, indígenas constituem a gênese da população brasileira. A miscigenação aconteceu ao longo da história através da violência, mas ela é uma realidade no Brasil hoje. Temos muitos povos e muitas culturas distintas dentro do nosso território. Somos todos brasileiros. Temos matrizes africanas, matrizes europeias, matrizes indígenas, e a mistura disso tudo deu o brasileiro. Essa feijoada toda.
beleza? Uma outra característica que a gente aplica, e já tratando especificamente de demografia, vamos falar sobre a queda na taxa de fecundidade. Ao longo das últimas décadas, a taxa de fecundidade no Brasil ela decaiu muito. Isso está relacionado à entrada da mulher no mercado de trabalho, à urbanização que cria ali altos custos para a manutenção de uma família nos centros urbanos, a métodos anticoncepcionais que são difundidos com mais facilidade, gratuitamente hoje, beleza? Pra vocês terem uma noção, por volta da década de 30, a taxa de fecundidade no Brasil era de cerca de 7 filhos por mulher, em média. Hoje, 2018, eu estou usando dados de 2018, são os mais atualizados que eu consegui. Em 2018, é cerca de 1,74 filhos, ou seja, menos de 2 filhos por mulher. O que explica essa queda na taxa de natalidade? Como eu disse, o custo de vida das famílias é muito alto. As famílias, lá na década de 30, a maior parte da população, do contingente populacional brasileiro, vivia em áreas rurais. Segundo o próprio IBGE, por volta da década de 30, cerca de 86% da população brasileira vivia em áreas rurais. Pós-década de 30, com o processo de urbanização e industrialização do Brasil mais intensificado, a população sai do campo e busca melhores condições de vida na cidade. Isso faz com que os custos de vida para a população sejam maiores. Tem que comprar o seu próprio alimento, não consegue mais produzir. O escambo é praticamente inexistente. Então, faz com que as áreas urbanas tenham um custo de vida mais elevado. Isso também relacionado à entrada da mulher no mercado de trabalho. Fez com que a taxa de fecundidade no Brasil tivesse caído tanto nas últimas décadas. Beleza? E a última coisa que a gente vai finalizar e falar sobre a população brasileira é falar sobre a PEA, População Economicamente Ativa. População economicamente ativa, que é a parcela da população que trabalha. De novo, usando dados de 2018, a PEA brasileira era composta por cerca de 63,5% da população. 63,5% da população brasileira fazia parte desse contingente que exerce atividades remuneradas. Beleza? Pessoas com sua idade ali, entre seus 15 e 16 anos até os seus 65 anos. Pós 65 anos não faz mais parte da PEA porque é considerado aposentado. E antes dos 15 é jovem/criança. Beleza? Dividido pelos 3 setores da economia, setor primário, setor secundário e setor terciário. Vamos lá. Setor primário, aquele onde o ser humano exerce atividades relacionadas diretamente com a natureza, agricultura, pecuária, pesca, onde o ser humano e a natureza lidam diretamente. Cerca de, isso agora, já falando em 100% desses 63%, tá? Vamos ver se vocês entendem. Disso, cerca de 20% da PEA brasileira atua no primeiro setor da economia. Lembra o que eu falei? O Brasil era urbanizado, ou era ruralizado, hoje é mais urbanizado. Atividades do primeiro setor são relacionadas diretamente ao campo, às áreas rurais, onde se tem um contingente menor da população brasileira hoje. Como eu falei, por volta da década de 30, 86% da população brasileira vivia em áreas rurais. Hoje, 2020, 86% da população brasileira vive em áreas urbanas. Beleza? Segundo o setor da economia, tem um contingente de cerca de 21%. Segundo o setor da economia, são as indústrias. É o setor que pega a matéria-prima lá do primeiro setor e transforma em mercadoria, galera. Cerca de 21% do contingente da PEA brasileira atua no segundo setor. Já o terceiro setor da economia, que é o setor de prestação de serviços, é o comércio e a prestação de serviços, é o setor da economia que mais absorve a mão de obra no Brasil. A maior parcela da PEA brasileira atua, cerca de 59% da população economicamente ativa do Brasil atua na área de comércio e de serviços. Não é à toa que esse é um dos setores da economia mais importantes, não só por gerar grandes contingentes de impostos, mas também por absorver grande parcela da população que trabalha. Grande parte das pessoas empregadas no Brasil hoje atuam no terceiro setor da economia. Beleza? Temos um contingente populacional de mais de 210 milhões de habitantes. E disso, mais da metade dessa população atua no terceiro setor da economia. Beleza? Galera, finalizo aqui com vocês a nossa aula sobre população brasileira. Falei alguns aspectos que eu considero mais relevantes, beleza?
Existem muitas coisas ainda que a gente pode estudar sobre população, suas diferentes culturas, suas diferentes sotaques. Existe muita coisa que geografia pode atuar falando sobre a população do Brasil. Mas eu selecionei aqui algumas características que eu considero mais relevantes dentro desse tema. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.